Confissão. Durante minha jornada católica, encontrei muitos colegas que questionavam o ato de confessar seus pecados ao Padre, confessar seus atos diários, sua vida, tudo que você faz a uma pessoa que é igual a você. Afinal, padres são como nós, são pessoas que cometem falhas também. E questionavam como que você pode confessar a uma pessoa que é igual a você, confessar a sua vida, seus atos. Pessoal, é bastante simples e é um ponto que muitas pessoas não param para refletir. O que é confessar? Muitos dizem: eu confesso meus pecados a Deus, confesso minha vida a Deus, me arrependo no silêncio do meu quarto com Deus, em meus pensamentos. Ora, Deus, o Criador onipotente, sabe o que você faz. Então, para que você vai confessar a Deus, se Deus sabe da sua vida, o que você fez, o que você está fazendo e até o que você vai fazer? Então, não tem sentido confessar com Deus. Agora, por que confessar com uma pessoa igual a mim, a um sacerdote, no caso, o padre? Aí que está o X da questão. A palavra confessar induz você a quê? Você vai confessar seus erros, suas falhas a alguém igual a você. E o que você sente nessa hora? Essa é a pergunta que eu faço. O que você sente se abrindo com um ser humano, com alguém igual a você? E o que você sente confessando, entre aspas, no silêncio do seu quarto a Deus? Eu até pergunto, o quanto é ungida a pessoa para estabelecer uma conexão com o Onipotente, com Deus? Em que ponto espiritual está essa pessoa para se conectar a Deus? Ela tem certeza disso? Não seria um aspecto meramente psicológico? E falando em psicologia, os dois pontos fundamentais da confissão, quando você se abre com alguém. Primeira coisa que você sente: vergonha. Você fica constrangido de estar expondo suas fraquezas, seus defeitos, suas falhas, seus erros, seus pecados, seus erros, a alguém que também falha como você. Porque não existem santos entre nós, todos nós somos iguais, todos nós falhamos. Então, por que confessar? Eis o aspecto psicológico. Primeiramente, você fica constrangido, você está expondo sua vida a alguém. Você sentiu a vergonha, ficou constrangido de se abrir a alguém naquele momento. Numa outra ocasião, você vai voltar para aquela pessoa, no caso o sacerdote, e dizer que você fez tudo de novo. Quantas vezes você está cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros? Esse é o X da questão, o aspecto psicológico. O que causa a palavra confissão? A pessoa que vai confessar, ela já está numa situação psicológica delicada, que ela se sente envergonhada. Ela não quer cometer de novo aqueles erros, aquelas falhas. Esse é o valor
da confissão, que não existe quando você está sozinho. Você se tranca no quarto, pensar que vai estabelecer uma conexão com Deus, você se sente à vontade. Como que você vai sentir o que você sente diante de uma pessoa igual a você? Não sente. São coisas diferentes. Você diante de uma pessoa, de outra pessoa, você fica envergonhado. Você se sente constrangido. Agora, você, confortável no quarto, se abrindo com Deus, é a mesma sensação? Não, não é. Por mais que você chore, clame, solte palavras de arrependimento naquela hora, é psicológico. Você está forçando uma coisa que não é real, porque não tem como você se sentir na presença de Deus. Por mais que a pessoa fale que ela é ungida, é psicológico. Ninguém conhece Deus. É um ser grandioso que está fora do alcance do raciocínio de qualquer ser humano. Estabelecer conexão com Deus é algo figurado, não é real. O que existe é o que está dentro de nós, é a relação entre pessoas. A relação entre pessoas, que inclusive está na Bíblia, a Bíblia é cheia de passagens de relacionamentos entre pessoas, comunicação entre pessoas. Tudo o que Jesus fez foi presencial. Os apóstolos, os discípulos, todas as pessoas ali, uma convivendo com a outra, estabeleceram práticas, estabeleceram relações entre um e outro, pessoas como nós. Os milagres de Cristo foram ali presenciais, junto a pessoas. Quando Jesus estava no mar, no barco que acalmou a tempestade, foi todo um aspecto transmitido às pessoas ali em volta. Isso é o que tem valor. É você estar junto a outras pessoas e como você utiliza esse relacionamento no momento. A confissão, como diz o próprio nome, é um aspecto psicológico. Você está conversando com alguém, expondo sua vida, e quantas vezes você vai expor a sua vida àquela pessoa contando as mesmas coisas? Você sozinho no quarto com Deus, entre aspas, quantas vezes você vai cometer as mesmas falhas? Deus perdoa, não é isso que todo mundo sabe? Deus perdoa os meus pecados, vai continuar perdoando. E o seu estado emocional e psicológico nessa hora? Quantas vezes você vai cometer os mesmos erros sabendo que depois estará na zona de conforto do seu quarto conversando com Deus? E quantas vezes você vai estar contando essas mesmas coisas a outra pessoa? O que você vai sentir na hora? Eu quero que vocês percebam essa diferença entre estar sozinho e entre estar com outra pessoa. É bem católica a questão. A confissão é uma questão católica que já deu muita discussão, muita polêmica. Conheço muitos católicos que não confessam porque tem essa visão de se abrir com outra pessoa igual a você.
e não percebem, evidentemente, esse aspecto, esse ponto que acabei de colocar. E em outras igrejas, outras doutrinas, a pessoa diz, não existe negócio de confessar com o pastor, com o ministro, com etc e tal. No entanto, quantas pessoas chegam aos pastores, aos líderes de suas igrejas e contam seus problemas pedindo uma orientação. Não é uma confissão também? Quantos pastores orientam seus fiéis, que chegam com problemas terríveis, pedindo uma orientação espiritual, uma orientação jurídica, profissional? Quantas orientações? É uma confissão também. Porque o sacerdote ali da igreja, ele tem conhecimento psicológico, por menor que seja, porque a psicologia, na sua essência, em toda a sua extensão, não é usada em muitas igrejas por muitos sacerdotes, católicos, evangélicos, não importa. A essência da psicologia não é usada em sua extensão e nem da melhor forma. Ela é usada o básico para coordenar a coisa, coordenar os cultos, coordenar a igreja. Lembra muito o uso empresarial. Inclusive, como tenho citado em alguns vídeos, a neurolinguística muito usada hoje é muito mais usada que o próprio estudo em psicologia. E nessa relação com as pessoas em situação de dúvida, de carência, de desespero, entra muito essa aplicação desse método neurolinguístico. E aí sai a confissão. As pessoas vão pedir orientação, sai a confissão automaticamente. Ninguém fala confissão, porque constrange. Não constrange? Fale, eu vou confessar. A pessoa, o aspecto psicológico dela já induz a uma certa humilhação, uma vergonha, confessando meus erros, meus pecados. Então a palavra hoje usada é orientação. E a orientação, os padres, durante a confissão, também colocam, é necessário. Porque a confissão, ela envolve o aspecto espiritual, daquilo que a pessoa está sentindo se abrindo com outra pessoa, e também a necessidade dela receber uma orientação familiar, social, profissional. Ela necessita disso. E os padres sempre colocaram. O padre não fica ali só para ouvir seus pecados e dizer depois, eu te absolvo, Deus te absolve, Deus perdoa, vai em paz. Não é só isso. Já confessei muitas vezes e os padres dão sim uma orientação para a pessoa não cometer aqueles atos, independentemente quais atos sejam. Seja os mais tradicionais na sociedade, como mentir, aplicar um golpe em alguém, pecado em relação a sexo, inveja, calúnia, não importa. A orientação é extensa. E a orientação,
é apenas uma parte do principal na confissão, que a pessoa se sentir arrependida e se esforçar para não voltar a cometer aquele erro. Pergunto se nas demais orientações a pessoa sente isso, esse aspecto psicológico, emocional, se ela recebe essa força para não cometer aquilo que ela habitualmente comete, inclusive por vícios, todo tipo de vício aí, não só em relação a consumo de determinadas substâncias, como vários outros vícios. Então a orientação, ela é ampla, mas ela não fica completa se não houver o impacto emocional, psicológico na pessoa, que é justamente o que provoca a palavra confissão. Se não existir a palavra confissão, a orientação passada à pessoa vai ficar incompleta. Não tem como escapar disso, fica incompleta. Porque orientação, somente ela, não atinge a pessoa como atinge a palavra confissão. Quantas vezes, não só os sacerdotes das igrejas, como amigos, parentes, pais, orientando seus filhos, fala, diz como deve ser feito, a pessoa muda por uns tempos, depois volta a cometer os mesmos erros. Por quê? Porque a orientação por si só não basta. A palavra confissão tem um peso espiritual muito forte. Então, tirem da cabeça essa expressão confessar com Deus. Não existe isso. Para que confessar com Deus, a Deus, se Ele sabe de tudo da sua vida? É muita ingenuidade falar, vou confessar com Deus. É chover no molhado. Confissão só existe entre seres humanos, pessoa para pessoa. E o arrependimento, o que vai levar você a parar de cometer aqueles atos, é justamente o que você sente ao se abrir com outra pessoa. Importante se abrir com a pessoa certa, porque esse negócio de se abrir com qualquer um, ou com uma pessoa que você não conhece suficientemente, uma pessoa que ali te agrada, que no fundo está te dominando psicologicamente, está manipulando você, tentando arrancar informações de você, aí você tem que tomar cuidado. Você pode se abrir com a pessoa errada, com uma pessoa que quer te derrubar, que quer controlar a sua vida, que quer até te escravizar. Pessoa que quer ter você sob os domínios dela. Então, se abrir com alguém, confessar com alguém, não é fácil não. Você tem que saber com quem. E, logicamente, os padres, claro que existem também maus sacerdotes, em todos os lugares tem maus profissionais, maus pastores, maus padres, mas existem sim os sacerdotes que trabalham muito bem o aspecto espiritual, que estão ali para servir a comunidade, para fazer o bem ao próximo. Tem bons pastores, tem bons padres, vai de você chegar na pessoa certa.
no sacerdote correto. E ele está ali para te orientar e também proporcionar a você uma transformação através da confissão. E sabemos muito bem que a confissão tem toda uma história por trás que não é recente, já é algo antigo, fruto de muito estudo da doutrina. E a confissão, ela não pode ser quebrada. Você não deve contar aos outros o que você se abriu a outra pessoa, e a pessoa que recebeu a sua confissão também não vai contar o que ouviu de você. Em minha jornada católica, sempre me abri com padres que conheci muito bem, e muitas cidades, já ouvi casos também de pessoas que tentaram assediar padres para descobrir a vida de outras pessoas. Cidade pequena acontece muito isso, que o povo é muito próximo dos sacerdotes da cidade. Então, existe toda assim uma pressão em cima dos sacerdotes, sejam católicos ou não, porque todo mundo sabe que um líder espiritual, um líder religioso, ele recebe sim confissão do povo, de pessoas carentes, pessoas que buscam orientação na igreja, e a orientação se dá através de pessoas, não só nas orações, no culto, nas missas. As pessoas buscam quem tem mais conhecimento para orientá-las. E muitos são assediados por pessoas mal intencionadas do próprio povo. Assediam padres, pastores, para descobrir coisas. Por isso, um sacerdote, seja ele da igreja que for, ele precisa ser muito forte. É muita responsabilidade trabalhar o lado espiritual da população. Tenho uma longa jornada na igreja, conheço também outras igrejas, tenho amizade com padres, pastores, vários líderes espirituais, sei o que passam. Muitos são bons e são tentados pela população, são tentados a cometer atos errados, inclusive também questão de assédio sexual, namoro, essas coisas, acontece muito, e o sacerdote tem que ser muito forte para ele cumprir com exatidão o compromisso que ele tem com Deus, com a sua igreja. Muitos erram, acabam caindo na tentação, são induzidos ao erro. Lidar com o povo não é fácil. Política, mesma coisa, tem muitos políticos corruptos, mas também tem pessoas na política, vereadores, deputados, que estão ali cumprindo muito bem com as suas obrigações e são induzidos ao erro por pessoas do próprio povo, que tentam derrubar, tentam manipular aquele político que está cumprindo muito bem com a sua função. Nas igrejas é exatamente assim. É a mesma coisa. Acredito que tenha esclarecido a questão da confissão, o porquê a confissão. É um ponto que concordo na igreja, defendo. Tem outros aspectos dentro da igreja que questiono. Não sou uma pessoa de seguir à risca doutrina nenhuma, mas caminho muito bem
dentro da minha visão religiosa, frequento a igreja que frequentei toda a minha vida, reconheço todos os aspectos em que ela está correta e também outros pontos que questiono, que não concordo. Faz parte, a vida é essa. Enxergo o mundo como uma escola da vida, que é o nome deste canal. Sempre tem algo a se aprender, sempre tem algo a modificar, adaptar, porque o mundo muda constantemente. O mundo, agora pós-pandemia, também está passando por uma grande transformação. Então, tudo precisa ser observado, adequado ao momento que estamos vivendo. O mundo hoje não tem nada a ver com o século XVIII, com o século XIX, nem com o século XX. Precisamos ter os pés no chão. Algumas coisas são imutáveis. O assunto deste vídeo é um daqueles que deve permanecer, porque está ligado ao nosso comportamento, à questão psicológica. E a psicologia precisa ser valorizada, compreendida de acordo com o mundo atual. Vamos observar como era lá atrás, ver o que precisa continuar e o que precisa ser adaptado. Obrigado a todos vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.